Que a paz esteja com todos. Nós estamos no segundo vídeo do nosso estudo sobre escatologia. E no último vídeo nós paramos falando sobre os reinados que estavam naquela estátua que Nabucodonosor sonhou e que Deus revelou para Daniel. Então nós falamos sobre o significado de cada parte da estátua. Então nós vamos continuar daí. Deus, ele tem um plano para a humanidade. Glória a Deus por isso. Lá em Gênesis 3:15, já havia a profecia da vinda do Messias. Em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então Deus, ele está com o controle de tudo nas mãos. Todas as nações o Senhor Deus controla. E nesse momento, ele se utilizou de cada reinado para que se cumprisse o seu propósito. E é o que ele faz na nossa vida. Ele se utiliza de todos os meios que ele quiser. Em Romanos 8:28 diz: tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Glória a Deus, e eu creio que você ama a Deus, então não tenha medo, não tema, porque Deus, ele está com a sua vida nas mãos dele. Glória a Deus, estamos seguros. Então, olhe só, essa profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, está escrito que o Senhor Jesus nasceria em Belém. E desta forma, Deus estava então preparando tudo para a vinda do Messias. Então eu vou dizer o que? Cada nação contribuiu para o cumprimento do plano de Deus. Naquele momento onde nós paramos, Nabucodonosor era rei da Babilônia, que estava ali representado como ouro, a cabeça de ouro. Acabou com a idolatria de Judá. E os fiéis, aqueles que permaneceram fiéis, eles serviram de exemplo, tá? Logo em seguida, representado pela prata, os medo-persas, que dominaram a Babilônia. Deus continuava no controle. Então, olha, o rei Ciro, ele assinou um decreto autorizando o povo de Deus a voltar a Jerusalém, porque o nascimento do Senhor Jesus seria ali próximo a Jerusalém, seria em Belém. Logo em seguida, a Grécia, que dominou os medo-persas, representado pelo bronze, tórax de bronze, implantou a língua grega em todos os povos que era dominado pela Grécia, No caso, Alexandre o Grande, que estava ali à frente da Grécia, ele fez isso para que ficasse mais fácil dele dominar aqueles povos. Então ele achava que ele estava fazendo para o seu próprio bem, para o seu próprio domínio. Mas Deus tem os seus propósitos maravilhosos e todos os países circunvizinhos da Grécia começaram a falar grego. Depois, logo em seguida, o Império Romano, representado pelo ferro e o barro, pavimentou as estradas para abrir caminho. Por quê? Porque precisaria desses acessos para a pregação do Evangelho. Glória a Deus por isso.
Então, cada reinado contribuiu para o cumprimento do plano de Deus. Por quê? Com a vinda do Messias, com o nascimento do Senhor Jesus, glória a Deus por isso, o Evangelho ele foi pregado com a língua grega e muitos ali, Roma foi abalada com a pregação do Evangelho e todos os circunvizinhos ali foram alcançados, né, com o Evangelho, que era exatamente o que Deus queria para aquele momento, onde o Senhor Jesus veio como ser humano, 100% Deus, 100% homem, cumpriu seu ministério, aos 30 anos foi batizado, né? E aí ele começou a reunir os discípulos, começou a pregar o Evangelho e a fazer os milagres, sinais e maravilhas. E tudo já estava preparado. Tudo já estava conforme Deus determinou. A maioria ali falando a língua grega, as estradas pavimentadas para que no momento certo, quando o Senhor Jesus determinou, os discípulos pudessem sair e pregar o Evangelho na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Glória a Deus por isso. Então Roma acabou preparando o caminho para que os discípulos pudessem pregar o Evangelho, né? Então, nós nos deparamos agora com alguns métodos de interpretação em relação ao Apocalipse, à escatologia, né? Os acontecimentos dos finais dos tempos. Nós não iremos nos aprofundar em todos os métodos, porque o que interessa para nós nesse momento é o método que a nossa igreja acredita que é afirmado na palavra, mas nós vamos respeitar a maneira de interpretar de outras denominações, né? Mas eu vou citar para você. O primeiro deles é o método preterista. E o que vem ser a esse método? Só para você ter esse conhecimento, né? O método preterista, ele considera o contexto histórico na interpretação do Apocalipse. O simbolismo que tem presente nesse livro relacionado aos acontecimentos contemporâneos da época. O segundo método é o historicista. As profecias bíblicas são interpretadas como se fossem cumpridas ao longo da história. O terceiro método é o idealista. Esse método ele é definido totalmente pela simbologia, tá? Então, na medida em que interpreta toda a descrição presente no livro de Apocalipse, é como símbolos, tá? Então, resumindo, o método idealista considera o livro do Apocalipse completamente simbólico. Agora, o nosso método, o qual nós utilizaremos nesse estudo, é o método de interpretação futurista. Esse método considera que o livro de Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 3, já aconteceu. Do capítulo 4 até o final do livro, são acontecimentos futuros, que é exatamente nesse assunto que nós vamos entrar
No próximo livro, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre dispensação, no próximo vídeo. E aí nós vamos iniciar sobre o que nos ensina a escatologia, para que Deus vá trabalhando em nossos corações, né? Nós temos alguns assuntos importantíssimos para entendermos o livro de Apocalipse. Então nós vamos ver sobre dispensação, nós vamos ver sobre morte, porque aquele que crê, aquele que acredita, aquele que aceitou o Senhor Jesus tem a vida eterna, então nós não precisamos ter medo. Nós vamos ver sobre o estado intermediário e assim nós vamos caminhando para que Deus venha revelar para nós todo o seu plano, inclusive os acontecimentos que estão em Apocalipse. Nós não vamos nos ater só no livro de Apocalipse, porque a escatologia está em toda a Bíblia. Mas até aqui então, eu creio que você entendeu e que você tenha ficado com gostinho de quero mais. Que Deus te abençoe, que a paz esteja com todos. Amém.